A paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe nessa noite. Boa noite para você que está em casa, aqueles que estão compartilhando aqui conosco. Que Deus nos abençoe e nos dê vitória. Amém? O tema dessa noite é prontos para uma vida vitoriosa. A mensagem pedida, pelo pastor Carlos Emídio, confirmado pela Trindade no céu e respondida pelo Espírito Santo ao meu coração. Amém? Então eu queria que você orasse comigo, pedisse ao Senhor que falasse, ao seu coração, que ministrasse, porque eu posso sentir que o Espírito Santo de Deus está aqui, está falando ao nosso coração e com certeza está aí na sua casa, ministrando aonde você estiver, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Então eu creio nessa obra e creio que Ele está falando ao seu coração. Senhor, nós te agradecemos, rendemos graça ao Senhor, ó Pai. Deus, que tempo maravilhoso, Pai, de louvor, ó Deus. Que hinos, ó Deus, selecionado, ó Pai, para glorificar e louvar o Teu nome, ó Deus, e dizer aquilo que o Senhor é para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor representa para nós em qualquer circunstância, ó Deus, da vida, Pai. Então nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, que esse tempo seja um tempo, ó Deus, de mudança, de transformação, de renovação, do derramar do poder do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos o Senhor e pedimos ao Senhor, ó Deus, que fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, e eu gostaria também que você mantesse a Bíblia aí marcada, nesse texto, porque nós vamos usá-lo muito nesse tempo. 2 Crônicas, capítulo 32, do verso 1 ao verso 8, diz assim: depois destas coisas e destes atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus poderosos, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, ao aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Então pôs oficiais de guerra sobre o povo e, congregando-os na praça junto à porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo: sede corajosos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O nosso tema é prontos para viver uma vida vitoriosa. E aí eu queria fazer uma pergunta, uma interrogação, para que nós pudéssemos entender o que é uma vida vitoriosa. Nós temos vários conceitos a respeito de vida vitoriosa, e vários conceitos errados.
né? Às vezes nós pensamos que vida vitoriosa é uma pessoa que teve todo o sucesso na vida. Ou alguém que ganhou muito dinheiro, tem muitas empresas, né? Ou alguém que ganhou várias medalhas, né? Vários títulos. Esse teve uma vida vitoriosa. Mas quando nós trazemos isso para dentro de um conceito bíblico, da palavra de Deus, da vida de um cristão, não é isso que nós entendemos e compreendemos a respeito de uma vida vitoriosa. Tem um ex-nadador, né, é o Phelps, né, que ganhou 37 medalhas em recordes, que bateu todos os recordes. Nós poderíamos dizer que é uma vida vitoriosa. É um cara que teve uma vida, né, de vitória, de glórias em glória, né? Então, assim, ninguém conseguiu chegar até ele na natação, né, naquilo que ele teve. Mas o Phelps, por pouco tempo atrás, ele trilhou para o caminho das drogas, né, num vazio existencial, né? Daí a pouco, né, tentou tirar a própria vida, né? E daí um tempo, ele lendo um livro que nós temos aí na biblioteca, aí, vários aí, né, que é Uma Vida com Propósito. Lendo esse livro, ele se converte ao Senhor, entrega a vida dele ao Senhor e creio que está servindo ao Senhor até os dias de hoje. Mas a vida gloriosa dele não levou ele a ter aquilo que ele precisava para vencer. Porque a vida vitoriosa é uma vida onde que nós vencemos dia após dia. Jesus, ele foi mais fundo ainda quando ele diz que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque o entendimento que nós temos de uma vida vitoriosa é uma vida que nos leva para o céu, que nos leva para a eternidade com Deus, uma vez que entendemos que tudo nesse mundo é passageiro, que tudo passa numa velocidade muito grande e que o nosso alvo é a terra prometida. Então uma vida vitoriosa é uma vida que nos leva para lá. E eu gostaria de compartilhar, né, a respeito de um homem, de um rei, o rei de Judá, que vai nos ajudar a entender como estar pronto para viver uma vida vitoriosa, como viver uma vida de vitória, né? Seja em tempos de calamidade, seja em tempos de bonança, mas a nossa vida ela tem que caminhar para a vitória que Cristo tem para nos entregar, naquilo que nós temos para receber para a nossa vida. Esse rei é um rei chamado Ezequias. Ezequias, a gente precisa de compreender um pouco a história dele, porque Ezequias, ele era filho de Acás, né? E Acás foi um dos piores reis da história de Israel. Pensa num cara perverso. Pensa num cara que bagunçou as coisas de Deus, as coisas sagradas, tudo que Deus tinha ali do templo, que ele violou e vacalhou o negócio todo, né? Acás foi um rei terrível. A Bíblia diz que ele chegou a provocar a ira de Deus. Deus chegou ao ponto de se irar com ele pelas coisas que ele, né, fazia. E aquilo que ele havia feito trouxe destruição, calamidade, né, para Israel. Trouxe para o povo dificuldade, mazelas dentro da sociedade, porque ele brincou com as coisas de Deus. Ele foi tão terrível que ele chegou a sacrificar, né, os seus filhos aos deuses assírios. Ele pegava os seus filhos, sacrificava os seus próprios filhos, de tão perverso que esse homem era. E Ezequias era filho de Acás, né? E nesse momento que Acás morre, né, Ezequias assume o trono. E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante, né, que os maus exemplos, aquilo que nós temos como maus exemplos, eles não podem ser desculpa para nós vivermos uma vida derrotada, para nós não vivermos uma vida vitoriosa no Senhor. Porque Ezequias tinha tudo que era de mau exemplo para poder viver essa vida, né, referindo-se ao seu pai, a Acás. Mas ele decidiu no seu coração a viver pelo Senhor, né? E
Ezequias, quando ele assume o reinado, que ele olha para aquela cidade toda destruída, com aquele povo todo desordenado, sem Deus, sem a presença de Deus, o povo todo perdido, né? A cidade toda destruída, tudo aquilo que poderia estar ali funcionando bem, funcionava mal, né? E Ezequias pôs no seu coração servir ao Senhor. E aí ele começa a fazer algumas coisas, né? Ele começa a agir. E eu queria chamar a atenção para uma coisa que ele fez, né, entre tantas outras coisas, porque ele chamou o povo para celebrar a Páscoa novamente, né? Ele juntou os utensílios, foi levando os utensílios para o templo, chamou os levitas, mas uma das coisas que ele fez, que eu acho que nós precisamos de pensar para vivermos uma vida vitoriosa, ele fez uma limpeza no templo, porque o seu pai tinha levado os postes de ídolos, tinha levado os ídolos dos assírios para dentro do templo de Deus. E quando nós pensamos em templo, nós precisamos de pensar na nossa vida como templo de Deus, como templo do Espírito Santo de Deus, né? E Ezequias sabia que ele precisava de limpar, ele precisava tirar todas aquelas coisas dali, para que novamente houvesse a presença do Espírito Santo de Deus, que novamente houvesse a presença de Deus. E isso é algo que nós precisamos de trazer para a nossa vida. Que nós precisamos de olhar para a nossa vida e ver que nós somos templos do Espírito Santo de Deus e que nós precisamos de passar por um processo de limpeza, né? Cada um precisa de ter um conceito e um entendimento daquilo que precisa ser retirado, para que haja a presença de Deus, para que a vitória comece na nossa vida. Nós precisamos de estar limpos, corações limpos, preparados para receber isso. E essa obra, ela já foi feita na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus derramado, que nos purifica e nos lava de todo pecado. E nós precisamos de render a essa cruz, nós precisamos de render esse sangue que nos purifica. Nós não temos desculpa para andarmos sujos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ele nos lava. Nós precisamos de reconhecer que precisamos ser limpos e o Espírito Santo de Deus habitar em nós. E aí Ezequias, ele toma essa atitude. Uma outra atitude que ele toma, né, nesse tempo, né, que ele faz o quê? Ele diz para o povo, ele olha para o povo e diz: olha, eu decidi, eu pus no meu coração fazer uma aliança com Deus. E nós sabemos o que representa uma aliança, né? Nós temos o entendimento do que representa uma aliança. Uma aliança, ela não tem fim, né? Uma aliança, ela é para sempre, ela é algo para a nossa vida, né? E a aliança com Deus é algo que nós precisamos de fazer para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Nós precisamos de ter o temor e o tremor, né, no nosso coração, de que nós temos uma aliança com o Senhor, né, que nós vamos caminhar com o Senhor, né, e que nós vamos viver para o Senhor. E nós temos uma aliança, e uma aliança, ela não pode ser quebrada. Uma aliança a gente não vai e volta, uma aliança é para sempre. Uma aliança é algo firme, é algo que nós temos na nossa vida. E Ezequias, né, depois dessas coisas, né, de tudo que ele fez, de como ele organizou Judá, como ele organizou Israel, né, os levitas, eu começo aqui, lá, se você voltar lá no capítulo 29, você começa a viajar nesse homem, assim, no sentido da responsabilidade dele com Deus, de trazer Deus novamente para o meio do povo, de trazer Deus novamente para Israel, né? Ele levanta os levitas, né? Coloca todos aquilo para ser organizado e colocar aquilo tudo em ordem. E nesse momento que ele coloca tudo em ordem, a Bíblia nos diz aí no verso 1 do capítulo 32, que Senaqueribe, rei da Síria, vem e acampa ao redor. Nós precisamos também de trazer isso para a nossa vida, para o entendimento. Porque um dia nós também aceitamos Jesus, um dia nós consertamos a nossa vida, um dia nós fizemos uma aliança com Deus, um dia nós fomos limpos do nosso coração, da nossa vida, né? Fomos transformados pelo poder de Deus. Mas muitas das vezes nós esquecemos de algumas coisas. E aquilo que nós esquecemos, sabe o que é? É que Deus não nos subestima. Deus não olha para nós e fala assim: olha,
né? Eu vou jogar a vitória no seu colo, pode ficar tranquilo, despreocupado. Deus não olha para nós como pessoas incapazes. Deus não olha para nós como pessoas que não têm condições de fazer nada. Ele tem que fazer tudo por nós. Ezequias entendia isso, né? E a primeira coisa que Ezequias entendeu foi o quê? Que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de quê? Era de guerra, que ele vinha com fúria, que ele vinha para destruir. Então ele entende que ele tinha o quê? Um inimigo. Por mais que ele organizou tudo aquilo, ainda começa agora o quê? Uma batalha, começa agora uma luta. E na nossa vida não é diferente. Quando nós estamos lá no mundo, vivendo o pecado de tudo quanto é jeito, de forma, de qualquer maneira, nós não nos preocupamos com isso. E nem o inimigo vai preocupar conosco. Você acha que o inimigo está preocupado com alguém que está lá enfiado no crack, na prostituição e tudo? Tá, não, já é dele. Já está fazendo aquilo que ele quer que faz. Mas nós que decidimos viver uma vida, você que quer viver uma nova vida, você tem um inimigo. E uma das coisas que tem acontecido no nosso tempo, sabe o que é? Que as pessoas têm ignorado o inimigo. Ezequias não. Ele olhou e viu que o seu rosto era de guerra. Ele viu que ele vinha para guerrear, que ele vinha para invadir Judá. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ter medo do diabo, nem medo do inimigo, mas que você não o ignore. Sabe por quê? Porque pela luz da palavra, a palavra nos instrui a não ignorá-lo. A Bíblia diz que nós não podemos pensar apenas que o inimigo é perigoso. Não, ele é perigoso mesmo. Perigoso, ele é perigoso mesmo. Não é isso que a Bíblia nos diz. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, está rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Jesus disse em João 10:10, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Então você não pode ignorar e pensar apenas que o diabo é perigoso. Não, pense e tenha o entendimento daquilo que a Bíblia diz, que ele quer te destruir, a sua casa, a sua família, seus filhos e todos aqueles que estão ao seu redor, inclusive você. Eu aprendi uma coisa. O diabo não quer apenas nossos filhos nas drogas, ou moribundos pelas ruas, ou fazendo qualquer coisa, não. Ele quer levá-los para o inferno. Ele quer levar nós para passar a eternidade com ele. Então não dá para subestimar o inimigo. Não dá para entender e achar que nós, estamos tranquilos, não estamos numa guerra, não estamos numa batalha. E mediante essa circunstância, o que acontece com Ezequias? Ele começa a tomar atitudes. Porque ele viu que ali começava uma batalha. Ali ele viu que ele tinha que fazer algumas coisas. E aí, Ezequias, rei, ele desce para ouvir os seus soldados. Ele desce para ouvir conselhos. E a gente tem tantas vezes ignorado conselhos. E conselho é a coisa mais poderosa e mais rica que nós temos dentro de uma guerra e para viver uma vida vitoriosa. Quando Jesus referiu ao Espírito Santo, ele referiu a ele a quem? Ao amigo conselheiro. E muitas das vezes nós ficamos com aquilo que o mundo diz a respeito de conselho. Que conselho fosse bom, ninguém dava, ninguém vendia. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E isso não é uma verdade. A Bíblia diz que o sábio habita no meio dos conselheiros, e com conselho prudente se ganha uma guerra, uma batalha. E o Espírito Santo, a função dele é conselheiro, e o tempo todo ele quer nos aconselhar. Muitas das vezes os nossos ouvidos não estão abertos para ouvir os conselhos do Espírito Santo, porque nós, na nossa arrogância, no nosso coração, já achamos que devemos fazer e que sabemos que devemos fazer, e não importa o que o Espírito Santo de Deus pensa. E aí o Espírito Santo de Deus tem 3 formas de falar ao nosso coração. A primeira forma é qual?
É diretamente lá no meu espírito, na minha alma. A segunda é aonde? É pela palavra. A terceira ele vai usar alguém. A terceira ele vai usar alguém. É a terceira forma. E muitas das vezes nós ignoramos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para fazer. Ezequias, ele foi tomar o quê? Conselhos. Como o rei, ele poderia ter virado e pensado assim, não, quem manda aqui sou eu. Entendeu? Nós vamos fazer do meu jeito. E quando ele vai tomar conselhos, que ele chega para tomar conselho, o que eles dizem para ele, os soldados? O que eles chegam num acordo ali? Vamos tampar as fontes. Viria os reis da Síria e taxaria tantas águas. Nós vamos deixar as águas para eles beberem. Nós vamos alimentar eles com a água. E ali eles se juntaram e tamparam as águas e até os ribeiros. Fecharam todas as fontes. Sabe o que é isso? Neutralizar o inimigo. Fazer com que o inimigo não tenha poder de ação. Sabe por quê? Porque uma das coisas que nós temos que entender, que Satanás tem poder. Foi dado a ele, por quem? Pelo próprio homem. Mas Jesus, na cruz do Calvário, nos devolveu o poder e a autoridade no seu nome. Ele nos deu o poder e a autoridade no seu nome. Nós temos autoridade. Assim como Ezequias tinha a autoridade de ir lá e tapar as fontes. E nessa noite, rapidamente, eu quero colocar 3 fontes para nós. As mesmas fontes. Que foi com Eva e Adão, no Éden. As mesmas que foi com Jesus, no deserto. As mesmas fontes. Que é o quê? Os nossos ouvidos, os nossos olhos e a nossa língua. Os nossos ouvidos. Já prestou atenção? Que aquilo que nós ouvimos mexe com as nossas emoções? Só que nós abrimos o ouvido para tudo. Deixa tudo o que tem. Tem muito crente ainda ouvindo música mundana. Tem muito crente ainda achando que não tem nada a ver ouvir um Led Zeppelin, um Beatles e alguma coisa, e até Roberto Carlos. Tem. Você acha que não tem? Tem muita gente que está aí com os ouvidos cancarados para tudo quanto é tipo de influência maligna, de procedência maligna, e depois quer viver uma vida vitoriosa. Tem muito crente ainda que abre o ouvido para ouvir a fofoquinha. Até o fuxico gospel. Tem o fuxico gospel? Não tem? As pessoas estão levando isso como naturalidade. Como se os nossos ouvidos não fossem uma fonte onde que o inimigo vem para beber. Segunda fonte é o quê? É os nossos olhos. Esse, nos tempos de hoje, tem sido o pior. Quantos estão vivendo na igreja, com seus olhos na pornografia? Sai de um culto abençoado, mas chega em casa e não aguenta. A esposa dorme, abre o computador e vai lá. Ou no smartphone, porque hoje está tudo muito fácil. Quantos jovens não estão com seus olhos em tudo aquilo que é demoníaco? Não consegue tampar essas fontes. Não consegue tirar aquilo que não é de Deus da frente dos seus olhos. E hoje nós vivemos uma luta muito grande. Eu, para mim chegar no meu e-mail de trabalho, eu passo por umas 4 paniquetes. Mas eu não clico nelas. Porque eu sei que se eu clicar nela, os meus olhos vão achar o quê? Agradáveis. O que aconteceu com a Eva? O que era lá? O fruto? Agradável aos olhos. Agradável aos olhos. E vai ser agradável. E dali eu dou mais um clique e vai cada vez mais agradável. E a minha vida de vitória vai por água abaixo. Jesus tratou a questão do olho com muita seriedade. Ele disse: se o teu olho te faz pecar, arrancam. É melhor você ficar pirata, entendeu?
e viver uma vida vitoriosa que te leva para o céu. Melhor você estar pronto para a vitória, meu irmão. A outra fonte que o inimigo gosta demais de beber é a nossa língua. Tiago foi profundamente feliz quando ele disse: aquele que domina esse órgãozinho tão pequenininho é varão perfeito. Irmãos, nós precisamos, eu principalmente, sanguíneo misturado com colérico, do meu cérebro para minha língua. Minha esposa sabe como é que é, me corrige, mas eu não posso deixar que o inimigo venha alimentar nessa fonte. Eu tenho o poder e a autoridade para impedi-lo. Esse poder e autoridade foi me dado na cruz, pela morte de Cristo Jesus, né? E muitas das vezes eu tenho usado disso na minha vida para neutralizar a ação do inimigo. Viria o inimigo e beberia nas fontes. Eu não posso permitir, não posso deixar, isso cabe a mim, né? Deus, ele não vai descer aqui para nos segurar. E Ezequias sabia disso. Então o que ele foi? Ele fez? Ele foi lá e tapou as fontes, né? Fez com que aquelas fontes ficassem tapadas. E aí tapou as fontes. Aí ele toma mais uma atitude. O que a Bíblia nos diz? No verso 5 do texto que nós estamos lendo, que ele foi lá e construiu muros ao redor da cidade. Alguns que são estudiosos sabem aí que o muro daquela cidade não é esse murinho que nós temos aqui, que nós usamos aqui em Coronel Fabriciano, não. Alguns de brocão, né? E coisa e tudo só para, né, separar a nossa casa mesmo, não. Os muros eram a fortaleza da cidade. E quando Ezequias assumiu, os muros estavam quebrados, derribados. O inimigo tinha completo acesso, ele vinha, entrava e saía. Os assírios dominavam tudo aquilo ali que estava, porque não havia muro de proteção, não havia muro de separação entre eles e o inimigo. E quando nós pensamos em muro, nós pensamos o quê? Em separação. Nós construímos muro para separar. E separação quer dizer o quê? Vida de santidade. Nós precisamos de viver uma vida de santidade. Nós precisamos ser santo, porque a ordem é essa: sede santo, porque eu sou santo. Se é uma ordem, eu preciso viver uma vida separada. Eu preciso separar a minha vida. As bandejas do mundo, elas não podem vir e entrar com tanta facilidade na minha vida. Elas precisam esbarrar num muro. E esse muro chama santidade, separação, vida separada. Vida separada. E parece que nos tempos que nós vivemos hoje, os cristãos estão vivendo com os muros todos derribados. Tudo que vier, vem. Tudo que vier, passa. Tudo que vier, deixa. Tudo que vier, pode. Tudo que vier, não tem nada a ver. Não é isso a vida do crente. Não é. Sabe por quê? Sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade é um processo contínuo na nossa vida até a volta de Cristo ou até a nossa morte. Até nós partimos, mas nós precisamos de viver em santidade. Nós não podemos ter comunhão, relacionamento, intimidade com o mundo e nem com aquilo que o mundo oferece. Porque aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Deus não vai trazer os seus inimigos. Se a nossa vitória está em Deus, se uma vida vitoriosa está em Deus, nós precisamos de viver uma vida de santidade. Eu preciso ser santo. Eu preciso amanhã ser mais santo do que eu fui hoje. Eu preciso o ano que vem ser muito mais santo do que eu fui hoje. Eu não posso viver com os meus muros derribados, aonde que o inimigo entra e faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele tem que esbarrar na minha santidade. Ele tem que chegar e olhar e ver, falar assim: ali é santidade. Eu vou tentar
porque eu não vou parar de tentar, né? Porque nós vamos ser tentados. Mas ele vai esbarrar num ponto chamado santidade, porque eu decidi fazer o quê? Uma aliança com o Senhor. Eu decidi no meu coração fazer uma aliança com o Senhor, e o Senhor é santo. Ele é santo, então eu tenho que ser santo, eu tenho que viver em santidade, porque essa é a ordem. E uma vida vitoriosa, num processo de batalha e de luta que é constante, não se vence sem armas. Não tem como, irmãos. Nós vencemos sem armas. E nós temos armas e escudo. A nossa arma é uma vida de oração. Irmãos, eu não consigo entender um crente vivendo uma vida vitoriosa sem oração, sem uma vida de oração. Eu sei que oração não é algo fácil, simples, né? Parece que é simples, não é. Se fosse toda quinta-feira essa igreja estava lotada, nós ia ter que fazer esse processo aqui, era na quinta, mas na quinta nem precisa, na quinta nem precisa. E isso é o termômetro. Eu sei que muitos não podem vir, né? Mas nesse tempo de pandemia e de isolamento, está mais liberado para vir do que antes, né? Porque não tem escola e as coisas estão mais tranquilas, mas mesmo assim não muda. A vida de oração do crente, ela é diária. Ela é a arma que eu tenho para viver uma vida vitoriosa, que é o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus. Eu não tenho como abrir mão de uma vida de oração. Eu não tenho como passar um dia inteiro sem falar com meu pai, sem tirar um tempo devocional, sem eu estar com ele. Não tem como. Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu chego no final da noite e boto a minha cabeça no travesseiro e durmo sem orar, irmão? Não tem como. É a arma que eu tenho. Ué. Desse jeito o inimigo já me derrotou para lá. Entendeu? Porque eu não consegui orar, ué, ele já venceu, ué. Ele já alcançou o alvo. Se ele conseguiu fazer com que eu passasse um dia 24 horas sem ter tempo com Deus, ele já venceu. Não tem como. A vida de oração, olha para a vida do mestre. Não somos nós maior do que o mestre? Vai lá em Lucas capítulo 6, verso 12. Lê lá aonde que Jesus passou a noite. Passou a noite orando. Você olha, onde que Jesus estava? Os discípulos estavam no barco lá, pescando, ou conversando, jogando conversa fora. Mas cadê Jesus? Estava isolado, estava orando. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora, fala com o teu pai em secreto o teu pai vai te falar. É a arma que eu tenho. A segunda, o que? É o escudo. Qual que é o meu escudo? O que me pode me proteger dos dados inflamados do maligno? O que pode me fazer vencer as tentações? É a palavra. Sem a palavra eu não vou vencer tentação. Jesus é o exemplo disso também. Quando ele venceu Satanás nas tentações, ele não usou de outra arma senão a palavra. A Bíblia. Se eu estou vazio de Bíblia, se eu não conheço, eu erro por não conhecer, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos de entender isso na nossa vida, que num processo de batalha sem arma nós não vamos vencer, sem escudo nós estamos prontos a ser frechados e derrubados. E viver uma vida caída, destruída, porque nós não temos nem argumento para responder ao inimigo. Nós não temos para nos defender. Como que nós vamos nos defender? Nós só nos defendemos por aquilo que está escrito, assim como Jesus disse. E nós precisamos de entender isso. Precisamos de entender que nós estamos caminhando para um processo de uma vida, numa luta e numa batalha. Ezequias sabia disso. E eu gosto demais desse texto, porque diz que ele fez, algumas versões diz que ele fez grande quantidade, outras versões diz que ele fez armas e escudos em
abundância. Abundância quer dizer muito, abundância quer dizer fartura, e isso tem que fazer parte da nossa vida. Nós nunca vamos orar demais, irmão. Ninguém nunca orou demais, nunca conheci nenhum homem na terra. E olha que eu já estudei tantos homens, grandes homens de Deus, mas nenhum orou muito. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos orar muito. Porque se nós orarmos 24 horas por dia, nós ainda oramos pouco. Porque nós precisamos de abundância. Nós precisamos de muita arma para a guerra e para a batalha, para que nós possamos ser vitoriosos. E Ezequias sabia disso, então ele pegou e mandou fazer. A outra atitude de Ezequias, no verso 6, o texto nos diz que ele pôs oficiais sobre o povo, uniu-os na praça. 2 princípios que Deus não abre mão, para que nós venhamos viver uma vida vitoriosa. Sabe qual que é? Liderança e unidade. Não adianta. Se você vive sua vida por sua própria conta, do jeito que você quer, você faz. Você não está sujeito à liderança. Você não está sujeito a uma vida, né, disciplinada dos seus líderes que Deus levantou para te ajudar. Não estou aqui dizendo que você vai pedir, perguntar qual feijão você vai comer lá na sua casa, se é feijão preto, se é feijão carioca, para o pastor Carlos Emílio, se é isso ou se é aquilo, não. Mas você está ligado e debaixo da autoridade que vai direcionar a sua vida espiritual, e você vai buscar isso para a sua vida, nos momentos que você precisar. Você sabe que tem um líder. Eu não faço nada, minha esposa está ali, ela sabe disso, que eu não faço nada sem o meu pastor. Aonde eu estou, se eu for pregar em qualquer lugar, a primeira pessoa a saber é ele, porque ele é meu líder espiritual. Ele foi colocado por Deus, e Deus não abre mão de princípios de liderança. Deus não abre mão disso. Nós não estamos soltos. Deus, quando foi tirar um povo da escravidão para a sua libertação, a primeira coisa que ele pensou, e a primeira coisa que ele levantou, foi um líder, um homem. A outra coisa que Ezequias sabia era o quê? A unidade. Por isso ele uniu o povo na praça. E quando ele une o povo na praça, Deus une a sua igreja, da qual nós fazemos parte, e forma dela um corpo, onde Cristo é o cabeça. E nessa unidade nós vamos conseguir vencer. Lembra daquela história? Da brasa fora do braseiro? Ela faz o quê? Ela apaga. Tem um outro que diz o quê? Catitu. É catitu, fora da manada. É o quê? Papá de onça. Nós, fora do corpo de Cristo, nós não somos nada. A igreja, ela é unida. Nós somos uns pelos outros, uns orando os outros, uns orando pelos outros, uns levando a carga dos outros, uns abençoando a vida dos outros. E unidos nós vamos vencendo, e unidos nós vamos chegar lá. Hoje nós vivemos uma situação onde que existe uma ação, né, desse vírus que está vindo aí, e ele vem com uma flecha na igreja para dissolver a unidade da igreja. Mas nós não precisamos dissolver, porque não estão todos aqui reunidos, mas nós podemos estar conectados no mesmo espírito, nós podemos estar conectados no mesmo corpo, vivendo para a glória de Deus, unidos. Nós temos os nossos meios, nós temos as nossas redes sociais, nós temos aí, né, os WhatsApps, temos as coisas que nós podemos como igreja viver unidos, orando uns pelos outros. Nós não podemos perder esse vínculo nunca, porque se nós perdermos esse vínculo, sabe o que acontece? Nós não vamos conseguir viver uma vida vitoriosa, porque o princípio de Deus que nós vivemos em unidade. Deus tem uma igreja, e essa igreja, ela é unida no propósito de servi-lo, de andar com Ele, de servir a Ele, de caminhar com Ele, e de uns ajudar os outros nessa caminhada para viver uma vida vitoriosa. E nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que viver isso em todo o tempo. A unidade da igreja, o corpo de Cristo, debaixo da liderança daqueles que são os nossos líderes, que são os nossos pastores. Nós precisamos deles nos momentos difíceis, nós precisamos deles, e eles têm a orientação de Deus para nos fazer viver essa
unidade como corpo de Cristo, para vivermos uma vida vitoriosa. Aí nós estamos prontos para viver uma vida vitoriosa. Essa parte tem que mexer conosco, porque é a nossa parte. Nós não somos inertes nessa guerra e nessa batalha. Nós somos atores daqueles que foram, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, para vencer e para fazer com que esse evangelho da libertação chegue ao coração das pessoas. Ezequias sabia disso. Ele sabia que ele, como rei, ele tinha que levar um povo à salvação. Ele tinha que levar um povo à libertação. Ele tinha que tirar do povo a opressão. E a palavra de Deus nos mostra, no verso 7, que muitas das vezes, aquilo que nós precisamos é de quê? Gerar em nós confiança. A confiança, ela é a base de tudo para nós vivermos uma vida vitoriosa. Porque se eu não confio, eu não faço. Se eu não faço, é porque eu não confio. Deu para entender? Entendeu? Então a confiança. Agora, a confiança, ela é gerada a partir do momento que eu creio em tudo aquilo que Deus me ensina e que me mostra. Assim como Ezequias gerou nele a confiança. E o que ele diz aqui? No verso 7, ele diz assim, olha. Ele diz assim: sede fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Sabe por que ele tinha essa confiança? Porque ele sabia que tinha feito tudo o que precisava ser feito. Sabe por que ele tinha essa confiança? Porque ele tomou todas as precauções, tudo aquilo que estava na mão dele para fazer, ele fez. Assim como nós temos que fazer. Aquilo que nós deixamos de fazer e vivemos em desobediência, vai gerar em nosso coração, sabe o quê? Desconfiança da pessoa de Deus. É assim que Satanás joga a seta. Porque nós não tínhamos que fazer. Eva não tinha que estar lá perto daquela árvore. Mas ela desobedeceu e foi para lá. E no momento que ela chegou lá, a desconfiança já entrou no coração dela. E aí foi fácil para o inimigo. A outra coisa, sabe o que é? É que Deus nunca vai nos abandonar. O verso 8 diz assim: com ele está um braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Sabe o que é isso? Mais do que esperança, certeza, confiança, que o nosso Deus jamais nos abandonará. Ele estará conosco todos os dias. Todos os dias Ele estará conosco. E nós vamos andarmos com o Senhor em confiança, na certeza que nessa batalha nós somos mais que vencedores, porque Ele já nos entregou a vitória na cruz do Calvário. E eu gosto muito da vida de Ezequias. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar um pouco da vida de Ezequias, que todo mundo sabe. Nós sabemos que Ezequias é aquele homem que Deus teve o cuidado de pegar o profeta e falar assim: vai lá, avisa para ele que ele vai morrer. E o profeta foi lá e falou assim: ó, já estava cometido de enfermidade. Falou assim: ó, arruma suas coisas que você vai morrer. Eu já vi muito pregador falar que ele estava em pecado, que ele tinha pecado. Mas eu não acredito muito nisso, porque a Bíblia não retrata isso. A Bíblia diz que mandou ele organizar as coisas. Um rei tem muita coisa para organizar, Se ele vai morrer, ele tem testamento para fazer, ele tem um monte de coisa. E aí o profeta vai lá e fala com ele. Ezequias vira para a parede. E as palavras de Ezequias se mexeu com o coração de Deus, imagina com o meu. Ele disse: Senhor, eu fiz tudo que o Senhor pediu. Deus manda o profeta voltar e falar com ele.
Fala com ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Irmãos, Deus está conosco. Se nós fizermos tudo aquilo que já entendemos que temos que fazer, nós estamos prontos para viver uma vida vitoriosa. Não para nos tornarmos ricos nessa terra, mas para alcançarmos a glória que nos está preparada, para alcançar aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Há uma parte já foi feita, que é a obra de Jesus na cruz do Calvário, que nos entrega a vitória. Cabe a nós viver esse tempo de vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos dê vitória, para a glória de Deus. Pastor Carlos Emílio Sabino, meu líder. Glória a Deus, muito bom. Que essa seja a sua confiança em Deus, naquele que com certeza tem o melhor para cada um de nós. Amém? Estamos encerrando, agradecendo aí aos irmãos que estão aproveitando a oportunidade, a gente usando dos espaços aí, né? E que você pôde aproveitar, nós estamos aí aos poucos voltando aí, né? Amém? Então vamos encerrar orando em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, que ela esteja alcançando o coração de muitos e que essa palavra seja uma palavra também de colocar pessoas a olhar para frente diante dos desafios, dos inimigos que lutam contra nós, que estejamos vencendo em nome de Jesus. Agradecemos também pela vida dos irmãos e irmãs, que ao Senhor tem sido fiel nos seus dízimos e ofertas. E nós dizemos, Pai, recebe os valores, como também recebe, Deus, em primeiro lugar, a vida de cada um deles, ó Pai, e delas em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te dê a paz e faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.